Muito bem, estou chegando por aqui mais uma vez, né? Nesta manhã, hoje dia 19 de julho de 2022, e eu quero agradecer a sua atenção por estar também assistindo esse vídeo, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes, todos os participantes, né, desses vídeos, aos inscritos, né? Também agradecer a todos que me acompanham, né, nesses vídeos. Que hoje eu vou fazer um vídeo que vou falar sobre vida após a morte, da continuação, alguns graus do inferno, tá falando. E também falando a respeito de nova tecnologia, que algumas coisas, eu vou estar dando alguma visão de algumas coisas nos dias de hoje. E o que mais me chama a atenção é que, na verdade, a palavra de Deus está se cumprindo dia a cada dia. E ela se cumpre. Então vamos para o estudo de hoje. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Fala sobre o arrebatamento de João na ilha de Patmos. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e as primeiras vozes, como de trombeta, a primeira voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que eu vi que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Dentro desta passagem eu quero trazer que João foi arrebatado em espírito e foi ao céu. Ali ele viu, né, o trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ali ele viu o trono de Deus e o que estava sentado. E naquele exato momento, a Bíblia diz que João, ele se deparou com o Criador de todas as coisas. Tinha um arco celeste que estava sobre, né, um arco-íris celeste que estava sobre o trono, né? Então ele fala de tudo isso aí. Mas o que mais me chama a atenção, que eu quero falar, é sobre vida após a morte. Pastor, o que é vida após a morte? Vida após a morte, nós temos três partes do corpo. Nós temos três partes do corpo. Nós temos alma, nós temos corpo e nós temos espírito. Nós temos dois corpos, corpo material e corpo espiritual. O corpo espiritual pertence ao mundo espiritual e o corpo material pertence ao mundo material. É um veículo o qual nós vivemos nele, na terra. Quando nós partimos dessa terra, esse corpo, que é matéria, se desfaz, vai ao pó, se torna em pó, e o nosso corpo espiritual vai para o paraíso. E o espírito, o fôlego de vida, né, que é o espírito, ele vai para Deus, que é o sopro de vida. E isso é no mundo espiritual. Vamos para a outra parte que também diz que enquanto vivemos na terra, nós temos tendência ao pecado, porque no mundo pecaminoso, a matéria, ela puxa para as coisas da matéria, a carne puxa para as coisas da carne. Por isso que nós temos três inimigos grandes. Nós temos o mundo, que nos rodeia de perto, nos rodeia. Temos Satanás, que é a antiga serpente chamada Satanás, que está sempre nos tentando dia e noite. Tentou Jó e nos tenta nos dias de hoje, dia e noite. E temos a nossa carne, que é um baita do inimigo também, que batalha contra nós, para que nós não possamos fazer a vontade de Deus. Isso é a tendência na vida humana. Então vamos para ver qual é essa parte
que nos pertence mais. A gente batalha contra a carne, contra o mundo lá fora que nos rodeia, e ainda batalhamos contra o terceiro inimigo chamado Satanás, a antiga serpente, que ele luta de tudo que é jeito, colocando pensamento na nossa mente, para que nós venhamos pecar dia após dia. É isso que ele coloca na nossa mente, né? Pensamentos ruins. Então nós temos que se purificar. Como diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, santificai no corpo, na alma e no espírito, santificando primeiramente a nossa mente de toda a atividades do inimigo, dos maus pensamentos, para que nós possamos ter pensamento bom, porque há muitas vozes no mundo falando em nossos pensamentos. Umas, a tendência é o pecado. A outra voz é a tendência de fazer a vontade de Deus, que é a voz do Espírito falando conosco em nossa mente. Então nós temos que se cuidar muito disso aí. É o que acontece nos dias de hoje. Porque a mente, a Bíblia diz que a mente suja é a oficina do diabo, né? Então a tendência da mente quando está suja, porque por isso que diz Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, e aquele que está limpo, limpa-se mais ainda. Então nós temos que estar a tendência e cuidar, porque o inimigo primeiramente ele lança a semente do adultério ou da prostituição na nossa mente, depois vai para o coração e nós terminamos pecando. Então, só que não devemos dar ouvido a essa voz. Nós devemos dar ouvido, porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como? Resistir a mente humana, resistir a mente satânica, né? E a mente carnal, que nos bate dia após dia. Porque a nossa carne, a vontade dela é fazer a vontade da carne. Então nós temos que se cuidar desse grande inimigo. Eu estou falando vida após morte. Porque se nós cairmos nessa tendência de dar ouvido a essas vozes satânicas, nós vamos cair no inimigo da carne, que a nossa carne vai ter êxito. Então aí é que está a tendência do pecado. Isso eu estou falando no mundo espiritual. Vamos para outra parte. A outra parte que nós se deslocamos dessa carne, nós temos a tendência de ir para onde? Se partimos salvo, para o paraíso, se partimos em salvação, para o Hades, aonde estava o rico, no Hades. E lá no paraíso estava Lázaro. Então João, ele foi arrebatado em espírito, Deus chamou ele arrebatado em espírito, e a alma dele foi até a cidade celestial, aonde ele viu as maravilhas, onde ele fala sobre os acontecimentos que está escrito em Apocalipse. Os planetas caindo do céu, as estrelas caindo do céu, a lua se tornando em sangue, que já vimos essa parte agora em maio, dia 12 de maio, aliás, dia 16 de maio, e o sol se tornando preto. Hoje, no mundo material, os homens querem para tirar caloria. Olha bem, se a Bíblia diz que o sol ia aquecer 7 vezes mais, o homem na tendência de hoje, ele está arrumando um esquema para que o sol, escurecer o sol, largar tipo umas pomadas, algo assim que escureceu o sol, para que tire a caloria na terra. Olha bem, isso é uma coisa contra Deus, contra a própria natureza de Deus. Por isso virá a ira de Deus, por essas coisas. Virá a ira de Deus sobre a terra. Porque o homem quer fazer escurecer o sol. Olha bem aonde o homem está querendo chegar. Outra, o homem está querendo levar pessoas, quantidade de centenas de gente para Marte, para morar em Marte, a povoar Marte e ainda eleger um presidente em Marte. Olha bem o que o homem quer fazer.
nessa tendência. E agora eu estou falando sobre a área da tecnologia. O homem quer levar essas pessoas até Marte, né? Até Marte, para a pessoa sobreviver. Aí eu pergunto para você, em que ponto nós estamos chegando? O homem também tem a tendência de explorar todos os planetas, não só Marte, todos os planetas, explorar. Então o homem está querendo fazer coisas além do impossível, né? Além do impossível. Mas só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Será que Deus não vai intervir nisso tudo? É claro que sim. Se o homem querer fazer escurecer o sol, Deus vai mandar pragas do céu para baixo. Vai mandar de tudo. Por isso que a Bíblia diz que será destruído todas as nações que cercarem Jerusalém, serão destruídas com aquelas inimigas de Jerusalém, será destruída com fogo, saraiva e com pedras derribadas. A Bíblia diz isso aí. A minha Bíblia fala que isso tudo vai acontecer, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, é o que eu tinha que falar aqui em nome de Jesus, um pouco sobre a tecnologia e um pouco sobre a vida pós-morte, né? Então, o que eu quero te dizer é que Deus está no controle de todas as coisas. Ou será que o homem vai conseguir isso aí? Claro que não. Ele não vai conseguir chegar a esse ponto. Porque se ele vai chegar nesse ponto, Deus vai intervir. Deus vai intervir porque Deus não é brincadeira. Ele é criador de todas as coisas. Em primeiro lugar, ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus vai intervir nisso aí. Eu tenho certeza que isso não vai ficar barato diante de Deus. Amém? E como esse homem que diz que quer povoar as pessoas, levar para Marte, a Elon Musk, tem muita gente que acha que é o anticristo. Eu não posso mencionar isso porque eu não tenho certeza, mas se caminha para tudo isso aí, que é um homem muito sábio, um homem muito inteligente, se encaminha para essa parte. Mas é o que eu tinha que falar sobre essa parte aí, em nome de Jesus Cristo, e sobre vida após a morte. Nós temos 3 corpos, aliás, 3 partes, corpo, alma e espírito. Então nós temos a tendência de um dia partirmos salvos para o paraíso e cerramos para o Hades, né? Mas eu aprovo que a gente vai para o paraíso em nome de Jesus, sendo salvo em nome de Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um e não deixe de se inscrever nesse canal Visão de Águia. Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Hermenino Elias Quaresma Simões. Então, você está convidado, né, para se inscrever nesse canal em nome de Jesus. Eu quero mandar um grande abraço para todos os colaboradores, para todos que estão assistindo o canal, né, os inscritos. Que Deus abençoe por ter se inscrevido e se inscreva mais nesse canal para que o YouTube dê continuidade desse trabalho. Um grande abraço para o irmão Neco, para todos os irmãos lá da cidade de Rio Grande e de todos os lugares, em nome de Jesus, aqui de Caxias, em nome de Jesus. Amém.